para o cálculo do débito cardíaco. Eles perguntaram aí como que calcula o débito cardíaco. Isso nós já abordamos em algumas disciplinas aqui dos nossos cursos da ECOPE, que foram as disciplinas de medidas e cálculos, e abordamos parcialmente também nas disciplinas de ecoadulto. Então, para nós calcularmos o débito cardíaco, nós utilizamos um conceito que chama conceito de fluxo volumétrico, ou seja, o fluxo que passa na unidade de tempo através de uma área de secção. E para nós realizarmos essa análise do fluxo volumétrico, nós vamos ter que utilizar um artifício geométrico, que seria calcular o volume que passa dentro de um cilindro. Um cilindro cujo volume vai ser igual à área da base vezes a altura desse cilindro. Então, o volume que passa por uma área de seção circular, como nós vemos aqui, essa área de seção circular, ele pode ser representado como esse volume de um cilindro e ele vai determinar um tempo determinado para ele passar através dessa área de secção. Esse tempo determinado, volume, né, nós vamos calculá-lo, né, através da área da base. Aqui nós calculamos a área da base desse cilindro e multiplicamos pelo tempo que passou, ou seja, pela altura do cilindro, que vai ser representado pela integral da velocidade do fluxo, no qual esse volume passou através dessa área de secção. E como que nós determinamos essa integral da velocidade? Como nós deduzimos que essa integral da velocidade representa o comprimento do cilindro, esse comprimento do cilindro para poder calcular o volume. Então, nós vamos ver aqui agora que toda vez que tracejamos uma curva Doppler, como nós vemos aqui, no Doppler espectral, né? Se for, por exemplo, na via de saída, nós vamos determinar na via de saída do ventrículo esquerdo, vamos determinar, então, essa VTI do Doppler, que nós vamos desenhar aqui. Estamos fazendo uma integração da velocidade do fluxo. O que é essa integração da velocidade do fluxo? Nós estamos correlacionando, então, a velocidade do fluxo em centímetros por segundo, que está aqui nas ordenadas, certo? Aqui, centímetros por segundo, e estamos correlacionando essa relação com o tempo que demora, que está aqui nas abscissas, aqui embaixo. Então, como velocidade de fluxo, centímetros por segundo, dividido por segundo, que é o tempo que demora, resulta que nós podemos eliminar segundo e segundo, nós vamos ter aqui como resultado uma medida linear. Essa medida linear em centímetros, resultante da integral da velocidade, ela resulta no comprimento do cilindro que nós queremos analisar. Então, podemos dizer que se conhecemos a área de uma via de saída e a integral do fluxo, da velocidade de fluxo que passa por essa via de saída, nós vamos obter o volume injetado em um batimento cardíaco. Então, vamos ver aqui. No par external longitudinal, nós analisamos a área da via de saída, mais ou menos 2 milímetros abaixo do plano valvar, como indicam os guidelines, e calculamos a área da via de saída como se fosse um círculo. Ou seja, podemos elevar ao quadrado o diâmetro e multiplicar por 0,785, que é 4 sobre π, ou ainda podemos pegar o número π e multiplicar pelo raio ao quadrado. São as duas formas que nós temos de calcular essa área da base do nosso cilindro hipotético. Uma vez que nós fazemos isso, está aqui o que diz o guideline de 2019, né? A medida tem que ser realizada aqui no número 2. De aí nós vamos multiplicar essa área da via de saída pela integral da velocidade, que nós obtivemos aqui com o Doppler pulsátil, desde a posição de 5 câmaras apical, o melhor alinhado com o fluxo possível, e com isso nós vamos obter o volume desse cilindro. A área da base, multiplicado pela altura, que é a integral, vai nos fornecer o volume desse cilindro, que vai ser correspondente a o fluxo ejetado pelo ventrículo esquerdo num batimento cardíaco. Ora, se nós conhecemos o fluxo ejetado num batimento cardíaco, que aqui nós temos resultados, 66 mililitros, e multiplicamos esse fluxo ejetado num batimento pela frequência cardíaca, 69 batimentos por minuto, nós obtemos o débito cardíaco de 4,55 litros por minuto, que é uma medida de função sistólica também. Esse cálculo vai ser muito útil quando nós queremos avaliar, por exemplo,
quanto que passa na via de saída num paciente que está internado aí na UTI fazendo drogas inotrópicas, por exemplo. Nós fornecemos, o paciente está em baixo débito, nós fazemos um tratamento com drogas inotrópicas, medimos, né, o volume sistólico, o débito cardíaco dele antes de iniciar o tratamento e vamos controlando esse tratamento com inotrópicos, analisando esse volume injetado, esse débito cardíaco passo a passo e vamos observar que se o tratamento for efetivo, se esse ventrículo melhorar a sua contratilidade, esse débito cardíaco vai aumentar gradativamente. Essa é uma das utilidades para a utilização da nossa equação aqui do fluxo volumétrico. Agora, tem alguns parâmetros muito importantes quando nós realizamos essa análise que são técnicos, ou seja, para nós termos a melhor performance, digamos assim, o melhor resultado na avaliação desse fluxo volumétrico, ou desse fluxo que passa pela via de saída, ou desse débito que passa pela via de saída, nós temos que ter alguns parâmetros, obedecer alguns parâmetros que são muito importantes. O primeiro deles vai ser o alinhamento do fluxo. Na verdade, vai ser também a localização do nosso volume amostra para nós colocarmos o Doppler pulsátil na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, nós vemos aqui, nós paramos a imagem na sístole máxima e observamos que o fluxo que sai do ventrículo esquerdo para a aorta, ele vai gradativamente aumentando sua velocidade até que ele forma uma J aqui na região da via de saída. Então, aonde que nós vamos posicionar o nosso volume amostra para medir mais corretamente esse fluxo da via de saída? Nós vamos, então, alinhamos o Doppler, vamos posicionar o volume amostra, e se nós posicionamos aqui no ponto A, muito distante da região da convergência do fluxo, nós vamos subestimar a velocidade da via de saída e, portanto, se estivermos medindo, por exemplo, uma área aórtica pela equação de continuidade, nós vamos dar uma área aórtica menor do que realmente ela é, desde que nós subestimamos, né, o numerador nesse caso. Se nós colocarmos o nosso volume amostra dentro da região de convergência de fluxo, onde já houve o aliasing, aí a velocidade está muito elevada, nós vamos superestimar as velocidades, ou seja, vamos ter como resultado, no caso de uma hipotética área aórtica por equação de continuidade, uma área maior do que deveria ser. Então, significa dizer que nós vamos colocar o nosso volume amostra, a forma mais correta de colocar o nosso volume amostra é no ponto C, exatamente, imediatamente antes de se formar essa convergência de fluxo. Esse é o melhor lugar para a colocação, então, do Doppler. Isso é muito importante. Alinhar o Doppler também é muito importante, deixar no melhor ângulo possível a nossa linha Doppler com o fluxo que nós estamos querendo medir, para nós evitarmos erros então, de angulação desse fluxo. O que mais que nós temos que prestar atenção quando analisamos o nosso Doppler? Nós vamos prestar atenção aqui na nossa curva, no nosso traçado de via de saída. E no nosso traçado de via de saída, vamos ampliar aqui, nós vamos analisar esse traçado de via de saída, temos que ajustar aqui a filtragem do equipamento para não perder sinal aqui na região da linha de base. Temos que usar uma filtragem mais baixa para poder identificar exatamente onde se inicia esse fluxo da via de saída. E aí nós vamos tracejar esse fluxo da via de saída pela região mais densa da curva, ou seja, pela região na qual a curva fica bem definida. Nós não vamos utilizar esses pequenos ecos, que são artefatos de velocidade que ficam por baixo da curva. Nós passamos na fase mais densa da curva e, dessa maneira, nós estamos medindo o queixo e não a barba do indivíduo. Então, nós temos que tirar essa barba do caminho para poder fazer a medida mais correta de integrar a velocidade do fluxo. Tem alguns erros que ocorrem. Primeiro, vamos ver se devemos corrigir o ângulo. O ideal seria não corrigir, mas, segundo algumas publicações, ângulos acima de 20 graus deveriam ser teoricamente corrigidos. Embora a correção do ângulo não seja muito precisa, é melhor corrigir um pouco o ângulo do que não corrigir nada. Mas não é possível alinhar o nosso fluxo para não haver necessidade da correção de ângulo. Então, aqui nós temos, né, uma correção de ângulo, no caso de uma estenose aórtica, para podermos alinhar o fluxo Doppler com o fluxo da via de saída. Aqui temos dois exemplos de
via de saída do ventrículo esquerdo, vocês veem que o alinhamento, nós podemos conseguir um alinhamento satisfatório aqui, menor que 20 graus, não precisaríamos alinhar o fluxo, e vejam aqui, nesse caso de estenose aórtica, que nós temos que alinhar exatamente no orifício da estenose aórtica, onde passa o fluxo com maior velocidade. Então, tem 4 erros que nós não devemos cometer quando estamos medindo o débito cardíaco, que são: não estar paralelo com o fluxo, ou seja, não estar alinhado ao fluxo. Esse é o principal erro que nós cometemos e que vamos ter, né, resultados não muito bons para quando analisamos o volume ejetado do ventrículo. Outro erro é medir os artefatos de velocidade, ou seja, medir a barba do indivíduo e não medir o queixo, como falei anteriormente. Outro é medir incorretamente o traçado, porque às vezes nós temos nas aortas, como nós usamos o Doppler contínuo, na aorta principalmente, nós podemos involuntariamente detectar um fluxo de insuficiência mitral, que vai ter uma velocidade muito mais alta. Então nós temos que ter certeza que estamos pegando o fluxo da aorta e não medir incorretamente esse fluxo, e colocar aí um fluxo de mitral que daria alguma alteração no nosso fluxo. E ainda uma outra um outro erro que nós não devemos cometer é a medida em batimentos pós-extrasistólicos. Geralmente, após uma extrasístole, nós vamos ter uma potenciação dessa próxima sístole e um aumento da velocidade que vai, seguramente, nos dar um resultado adverso para quando nós calculamos o débito ou quando nós calculamos a área aórtica por equação de continuidade. Muito bem, com relação a isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, eu vou parar aqui, tá? Eu posso responder agora e depois nós passamos para a próxima parte, que vai ser a parte sobre função diastólica em casos especiais. Doutor Carlos Azevedo. Sim. Doutor Castilho, o que o senhor acha de exames que não resistam o ECG? Vejo que em muitos exames são frequentes pelos colegas. Certo, é. Realmente, né, o eletrocardiograma deveria ser teoricamente utilizado sempre. Porém, né, quando nós analisamos fluxo, como o fluxo principalmente, eu vou voltar aqui um slide. Deixa eu mostrar o slide. Tá, colocar ele aqui. Só um pouquinho que eu vou voltar um slide. Podemos voltar aqui agora? Vou voltar um aqui, olha. Quando nós utilizamos o fluxo da via de saída, ou mesmo fluxo mitral, né, nós temos bem delimitado esse fluxo. Nós não precisamos necessariamente de ter o eletro para fazer o início da medida. Nós não utilizamos a onda R do eletrocardiograma para iniciar o nosso registro aqui do traçado do fluxo da via de saída, também do fluxo mitral, né? Então, nesses casos, eu poderia fazer até sem eletro, mas eu concordo plenamente que o ideal é fazer todos os exames com eletro, principalmente porque você vai realizar outras medidas, né, que não apenas essas aqui, que vão requerer o eletrocardiograma, né? Principalmente se você estiver fazendo outras aferições, como estresse cardíaco, por exemplo, e você não colocar o eletrocardiograma, seguramente você vai ter certas dificuldades para essa análise. Embora hoje já existam alguns softwares, né, que permitem fazer essa análise sem eletro. Mas eu coloco eletro em todos os meus pacientes. Por aí vai aparecer algum que não tem. Não tem porque eu tirei aqui, quando eu fiz a análise aqui eu fiz a edição das imagens, eu posso ter tirado o eletro. Mas nós utilizamos eletro em todos os pacientes realmente.